agora de uma companhia, né, que você entende muito bem, nosso garoto azul. O prejuízo reportado aí pela companhia foi de mais de 1 bi nesse segundo tri, né, Alex? Mas todas as aéreas foram bem impactadas ainda, estão sentindo bastante nessa questão do coronavírus. É isso mesmo, Débora. As companhias, né, ainda não estão aí, né, não safaram ainda da crise do coronavírus, que cada vez mais, né, está melhorando seus números, mas de acordo com algumas pesquisas, somente em 2022, né, que devem voltar ao nível realmente pré-pandemia, mas as companhias estão muito esperançosas, inclusive a Azul, que tem essa grande polêmica, né, Débora, em relação à aquisição da Latam, né, essa é uma novela que o mercado vem esperando, inclusive até o próprio CEO, né, que também vem colocando cada vez mais fogo aí, né, ou seja, nessa notícia, dizendo que ele quer comprar a companhia, mas depende dos controladores que não querem ceder o controle e que podem negociar com os credores direto aí dos Estados Unidos, né. E como você falou, Débora, que eu sou um menino azul, quero mandar também um abraço aqui para o meu xará, Alex Malfitani, CFO, né, da Azul Linhas Aéreas. Tá? Então vamos começar aqui a apresentação. Fica o convite aqui também para ele, né, Alex? Ele veio aqui no Business, então já fica o convite aqui ao vivo para que ele venha aqui também falar um pouco mais sobre a companhia. Vai ser uma honra, né, Débora, para todos nós e para todos os telespectadores que estão nos assistindo. Vamos então com esse avião aqui bonito, né, E1 aqui da Embraer, aqui para a gente falar um pouquinho dos resultados, né, do segundo trimestre da Azul. Bom, vacinação é um ponto muito claro, né? Acho que para quem não precisa nem ser analista para entender que vacinação é um ponto interessante, né, de retomada para o setor aéreo brasileiro. Então, a intenção de vacinação no Brasil é maior, inclusive até dos Estados Unidos, tá? A gente está falando de 89% da intenção de vacinação no Brasil todo, pessoas que querem se vacinar, ao contrário dos Estados Unidos, inclusive até os Estados Unidos está pagando, né, para os americanos se vacinarem. As empresas mesmo e também o governo americano está incentivando com dinheiro, né? Aqui no Brasil não tem isso, né, mas porque o Brasil tem uma cultura, né, de vacinação desde criança, né, ou seja, tem uma cultura enraizada de vacinação muito maior do que os países da Europa, como Reino Unido, China, Alemanha, Estados Unidos. Então o Brasil também é uma esperança muito forte de ser líder também em vacinas, né, não só de produção, mas também em relação, principalmente em relação à população vacinada, né, esse é o principal ponto. Vacinação do versus Estados Unidos, né? Estados Unidos, claro, ainda está superior ao Brasil, mas esse gap, né, ou seja, essa barriga que vem sendo diminuída cada vez mais, que chama, né, um boca de jacaré, ou seja, vem se reduzindo e vem ali convergindo a números muito próximos, tá? Aqui a gente está falando de população que tiveram pelo menos uma dose. E o Brasil é um dos países com maior intenção de vacinação, são mais de 3,3 milhões de doses aplicadas em apenas um dia, quando a gente está falando de 7 de julho, tá? Esse dado aqui é desatualizado, mas quando a companhia reportou o segundo trimestre, ou seja, demonstrando otimismo com o Brasil, são diversos, né? Destaque financeiro, agora falando dos números da Azul, né? Recuperação da receita de 65% comparado ao nível pré-pandemia, que é o segundo trimestre de 2019. Azul Cargo é um ponto interessante, 137%. Inclusive, eles até, né, tiveram, né, algumas aeronaves que eram, né, destinadas a passageiros, algumas aeronaves Embraer E1, eles transformaram para aeronave cargo, ou seja, aeronaves para transportar mercadorias, porque gera mais receita, e as aeronaves ficaram também, né, no chão, né, ou seja, não decolaram, né, à medida que teve aí, né, um maior endurecimento das medidas de isolamento social. Então, a receita da Azul Cargo cresceu, né, que a medida também trouxe outro movimento que beneficiou a Azul por outro lado, que é a parte, né, também da omnicanalidade, na questão da digitalização, da compra online, aonde a Azul também fez parte do frete, né, ou seja, o frete aéreo brasileiro, né. Faturamento bruto Tudo Azul para quem não conhece, né, a parte de fidelidade, né, o programa de pontos, enfim, inclusive está dentro, né, da Azul, né, não é, a Gol é diferente, né, a Smiles está separada, e também tem até essa polêmica que deve envolver aí, né, tá nesse processo em relação a junção Smiles e Gol, mas isso é outro assunto, mas para quem entende, né, para quem consome Tudo Azul, é o programa de fidelidade. Né, a gente falando aqui um pouco sobre receita, né, sobre assentos também foi 9% maior do que o primeiro trimestre. Retomada de demanda possibilita aí melhores de tarifas, né, ou seja, se tem mais gente querendo voar, eles conseguem aumentar a passagem. E quando teve o pior momento da pandemia, como eles têm a sobreposição de voo, ou seja, eles conseguem, e em alguns lugares eles são únicos, né, em voo no Brasil, então eles não têm necessidade tão grande de abaixar preço à medida que tem essa menor competitividade no Brasil. Receita recorde na Azul Cargo, né, como eu disse. Liquidez imediata de 5,5 bilhões de reais, tá? A gente está falando de 90,4% da receita dos últimos 12 meses, tá? Então, em relação aqui de alguns números operacionais financeiros, claro, né? Foi abaixo de 2019, né, todos esses indicadores, mas a companhia olha para frente e não olha para trás, né, ou seja, à medida que a vacinação vem sendo, né, melhorada cada vez mais nos últimos trimestres e também observando que daqui para frente, né, o Brasil deve ser um dos destaques positivos em vacinação e retomada econômica, né.
Fluxo de caixa, a gente fala aqui de entradas de caixa operacionais que ultrapassaram as saídas de caixa, né? Ou seja, a companhia tem aí uma contribuição de caixa de 421 milhões de reais. Quando a gente fala aqui de desalavancagem, restituição de dívidas relacionadas ao Covid-19, investimentos no futuro, a gente está falando de uma ordem de 512 milhões de reais de investimentos em frota, né? O bonde também, né? Emitiram um bonde de 2026, ali quase 3 bilhões, arrendamentos, postergação de pagamento de dívida, ou seja, à medida que eles pegaram toda a dívida com seus lessores, ou seja, quais são os maiores custos de uma companhia aérea, né? São os lessores, os leasing das aeronaves, e também relacionado ao dólar, e a relação do combustível, né? Ou seja, das próprias aeronaves, que as novas gerações, né, de aeronaves, que é o E2, né, da Embraer, também consomem menos combustível e tem uma alavancagem operacional, tá? Então isso também é um outro ponto para a gente conversar aqui. Perfil saudável de amortização de dívida. Então o que a companhia fez? Ela jogou a dívida lá para frente, né? Ou seja, desalavancou, esticou a dívida, diminuiu o custo, né? Então a gente está falando de dívidas a partir de 2023, 2024 e o grosso da dívida está em 2024 e depois de 2024, né? Então a ausência de pagamento significativo de dívidas para os próximos 2 anos, tá? Então isso é um ponto muito interessante para a gente entender que a companhia não está preocupada com o endividamento, não no curto prazo, mas também nos próximos 24 meses. Tá? Melhora na receita unitária, né? Então o prazo que também aumentou em torno de 15% no segundo trimestre de 2020 agora com 2021, mas claro, quando a gente observa os competidores, né, eles não colocam um nome aqui, né, mas pode ser aí Latam, Gol, né, ou seja, tiveram queda, então a Azul tem uma recuperação de capacidade na região de uma forma simultânea com o crescimento de receita unitária. Né? Recuperação da tarifa média vendida, no lazer e no corporativo, o que aconteceu, é muito óbvio isso, né? Ou seja, as pessoas antes viajavam, não só pela Azul, mas qualquer outra companhia aérea, em relação a business, ou seja, precisava fazer uma reunião de última hora, precisava visitar algum cliente, e agora com a pandemia essas reuniões, né, se tornaram através de vídeo, né, e cada vez mais se tornaram menos frequentes, mas trouxeram, né, uma troca, né, de perfil de viagem. As pessoas começaram a viajar em relação a lazer, que ficaram muito tempo em casa, confinadas, e o lazer na parte aérea, ou seja, pessoas viajando no Brasil, viajando no mundo, agora que essas restrições estão menores, né? Então aumenta o ticket médio, né? Ou seja, o ticket médio na parte de lazer aumenta, né? A gente está falando da parte de lazer, são cidades, né, que tem aí a característica, né, turística, e essa tarifa média também aumenta, a gente está falando de tarifa média semanal vendida por canal, tá? Então, desde abril, junho e agosto, tá? Então, a medida dos meses vem sendo aumentados à medida que os números de doses também do Covid vêm sendo, né, aumentados ao longo dos últimos meses. Né? Clientes altamente engajados, quando a gente fala aqui na parte de Tudo Azul, eles têm um cartão co-branded, né, também, aqui o cartão azul, né, que é a parte do Visa, né, tem um cartão azul Gold, Platinum, são mais de 1 milhão de novos membros desde o início da pandemia, as pessoas que não tinham costume de viajar de avião observaram, né, ou seja, que agora era o momento certo para viajar, principalmente a lazer também, como observei na parte do Mix. Contas de cartão de crédito dobraram desde o início da pandemia, pessoas comprando, né, de forma digital, tanto as passagens, mas também qualquer outro tipo de produto no cartão Tudo Azul, e resgates faturamento bruto já acima dos níveis de 2019. Então traz um movimento que as pessoas querem gastar nesse cartão, que vão ganhar pontos Tudo Azul, que vão poder viajar depois, né, que a pandemia tiver de uma forma melhor do que estava anteriormente. Né? Então o faturamento bruto, né, tirando aqui a parte aérea, também aumentou bastante, mais de 14%. Tá? O que a companhia fez, né, em relação ao ESG, né, eles têm um compromisso ser net zero carbono 2045, reutilizam as embalagens, reciclagem de latas que todos consomem, inclusive agora com a pandemia, eles não estão, né, ou seja, trazendo aí lanches, snacks que eram feitos anteriormente por medidas sanitárias, mas isso deve voltar ao longo do tempo, mas já estão adiantando que vão reutilizar, fazer a reciclagem. Né? A Universidade da Sustentabilidade, transporte gratuito de órgãos, né, esse é um ponto bem interessante, né, ou seja, pacientes que precisam de órgãos a serem transplantados, a Azul faz esse transporte de forma gratuita para ajudar as pessoas que precisam nesse momento urgente. Né? A assinatura do Pacto Global da ONU e transformação da frota. E uma coisa bem interessante, que eles fizeram transporte de vacinas da Covid-19, principalmente através de Viracopos, né, onde grande parte das vacinas estão sendo endereçadas por lá, né, como o Pfizer, enfim, que tem a preferência em transportar por Viracopos. A Azul tem um hub lá, o maior hub da Azul, né, em Viracopos. E eles têm o compromisso de transportar as vacinas de forma gratuita, né, para ajudar aí o governo federal a distribuir vacina para o Brasil todo. É um ponto de ESG muito interessante. Também comida, né, são mais de 500 órgãos também transportados, comida são mais de 80 toneladas, também tem diversas iniciativas também aqui ESG, tá? Então,
A frota pós-pandemia também vem sendo crescente, né, em relação aqui à EBITDA. E quando a gente compara aqui, Débora, em relação à receita, né, EBITDA, lucro líquido, ou seja, o mercado espera uma melhora significativa ao longo dos próximos trimestres. E refletindo aqui também para o preço-alvo, né, acho que é interessante a gente lembrar, né, que tem alguns analistas recomendando compra, né, o mercado está meio dividido, né, 4 analistas recomendando compra, 4 neutro. Então são aqui alguns analistas recomendando como Santander colocando 45, BTG colocando 47. Olha o Bradesco BB colocando outperformance a R$ 74,00. Totalmente diferente de outros analistas, né? Itaú BBA também colocando a 41 e também Ativo Investimentos colocando a 48,80, Débora.